Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. 22h02. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, estamos aqui reunidos, os irmãos aqui da Congregação Sede Geral, em mais um programa da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração, que tem como superintendente o pastor Adriano Licidônio, supervisor da Sub-Região Sede Internacional, presbítero Leonardo Goulart, diácono Tiago, o líder da sede. Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco, estão videologados, estão na escuta dessa programação. Desde já gostaríamos de pedir que os irmãos compartilhem essa programação, que os irmãos deem ali o seu like, o seu gostei ali no YouTube, para que o YouTube também possa divulgar esse vídeo, possa recomendar, melhor dizendo, para outras pessoas e que mais irmãos possam ter acesso a essa programação, juntamente com você que está falando nesse momento, irmão Diácono João Ribeiro, e também está conosco aqui o irmão Israel Acosta e o irmão Júlio. Glória a Deus, Deus abençoe os nossos irmãos. E ainda temos mais um irmão Jonathan que vai estar participando logo mais. E na técnica, a nossa irmã está ali nos auxiliando, esqueci o nome dela agora, mas em nome de Jesus eu vou lembrar. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. E os irmãos podem aqui colocar as cidades onde os irmãos estão falando. Vamos estar saudando os irmãos também, à medida do possível. Gostaríamos de pedir que a irmã coloque um breve louvor e logo mais já voltamos falando do tema desta noite. Amém? Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, e eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Cante comigo, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Olha só. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Então voltamos, gostaríamos apenas de saudar já os irmãos que estão conosco. Temos alguns irmãos que já estão participando aqui, pelo menos
aqui lá de Caxias do Sul, a minha mãe, a irmã Ivanete Fernandes, Deus abençoe, glórias a Deus. Também da área Granja Vargas, Litoral Norte, a irmã Carla de Lima Ribeiro. Eu creio que é o pai da irmã Carla, o irmão presbítero Francelino Vieira Gomes, glória a Deus. Também, glória a Deus, está conosco o nosso secretário, coordenador da Secretaria de Comunicação, o irmão Christian Crisóstomo, da Juventude da Sede. Deus abençoe, irmão Christian, glória a Deus. A irmã Nori Nayane, da área Viamão, Deus abençoe, irmã Nori. Também a irmã Fabiana Fleck, o irmão Felipe, da área Leopoldina. Está dizendo aqui, Deus na frente. Glória a Deus, irmão Felipe, Deus na frente. Cremos que Deus está na frente dessa programação. Muito bem, meus irmãos, vamos estar aqui lendo o nosso tema desta programação. Nós temos aqui por tema, é um tema maravilhoso. O tema tem por título Unidos por um só propósito, o mover do Espírito e o poder da palavra. E a referência que nós temos é 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8. É o contexto ali de 1 João, capítulo 5. E então nós vamos estar falando sobre este tema. Talvez os irmãos tenham pensado que nós íamos falar sobre a unidade da igreja. Nós não vamos falar sobre a unidade da igreja. Dessa vez não, amém? Mas nós vamos estar falando sobre a unidade da ação a ação do Espírito Santo e da palavra de Deus para levar o homem ao conhecimento da verdade, a conhecer a verdade de uma forma íntima. E neste momento, então, eu passo a palavra para o nosso irmão Júlio, vai estar aqui falando a respeito deste assunto, a primeira parte deste assunto. O irmão Júlio tem a liberdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler na primeira epístola de João, capítulo 5, a partir do versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Inicialmente, eu gostaria de mencionar a questão da água e o sangue. Este versículo ele foi interpretado de diversas formas ao longo da história da igreja. E eu quero citar 3 interpretações que elas são as mais importantes. A primeira delas é a interpretação que os reformadores deram. Eles interpretaram isso como sendo o batismo e a ceia. Outra interpretação, a interpretação foi muito famosa na era patrística, principalmente por Agostinho. E a ideia dele é que a água e o sangue eram aquela água e o sangue que escorreram de Cristo após ser ferido pela lança. E a terceira interpretação, que é a interpretação sobre a qual eu quero discorrer, é a interpretação devida a Tertuliano, no final do século II. E essa interpretação é de que a água representa o batismo de Jesus e o sangue representa a morte de Jesus. Por que eu quero focar nessa interpretação? Além dela ser a mais famosa e ser a menos problemática das 3, é porque essa interpretação representa os fatos históricos que ocorreram na vida de Jesus. Os fatos históricos que fundamentam a nossa fé. É através do batismo e através da morte de Jesus que nós conhecemos realmente a palavra de Deus nas nossas vidas. Principalmente através de sua morte. É através de sua morte que nós temos a salvação, é através do seu sangue que nós temos a salvação. E ter esse testemunho na nossa vida representa muitas vezes uma ideia de algo histórico que aconteceu e que entra no nosso coração, que entra na nossa vida. É quando nós ouvimos falar disso que nós temos o conhecimento de Jesus. É quando nós ouvimos falar de sua morte, quando nós ouvimos falar de sua ressurreição. É através disso que nós começamos a nossa caminhada cristã.
logo que nós nos convertemos, nós ouvimos falar da morte de Cristo, de como Ele perdoa nossos pecados. Quando nós ouvimos falar de sua ressurreição, nós então lembramos da nossa esperança da salvação eterna. Todos esses são fatos históricos que ocorreram. E é através desses fatos que nós podemos fundamentar a nossa fé. É nesses fatos que nós fundamentamos a nossa fé. Isso aconteceu ao longo de todo o Antigo Testamento. Se os irmãos lerem, principalmente em Deuteronômio, é sempre relembrado toda a trajetória do povo quando passava pelo Egito, quando passou pelo Mar Vermelho, quando atravessou o deserto, quando guerreou contra Seom, rei de Esbom, e contra Og, rei de Bassã. Isso é sempre lembrado e retomado várias e várias vezes, sempre para que o povo lembrasse daquilo ali, que esta fé histórica, esses atos históricos estivessem no seu coração, na sua lembrança. E eu creio que o Novo Testamento ele também traz isso, ele também traz essa lembrança de acontecimentos históricos que irão então fundamentar a nossa fé. E é por isso que a água e o sangue, ou seja, o batismo e a morte de Jesus, eles dão testemunho de Cristo. Eles dão testemunho da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua obra. E também, nós não podemos esquecer, no versículo 8, o Espírito. Os três unidos dão esse testemunho. Os três juntos, eles dão esse testemunho. Ou seja, não é somente o testemunho escrito, não é somente o testemunho histórico, mas é um testemunho que ele nasce dos fatos históricos, mas ele é atual. Por que é atual? Por causa do agir do Espírito no nosso coração, por causa do agir do Espírito. É aquele toque interno que nós recebemos. E algo que eu quero perguntar para o irmão Israel, então como é que esse agir do Espírito ele vai relacionar com a nossa vida? Como é que isso vai acontecer, então? Aleluia, glória a Deus. Bom, assim como o irmão Júlio havia dito, o Espírito e a Palavra, eles agem juntos para que nós venhamos a ter o pleno conhecimento da verdade. E gostaria de ler com os irmãos em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. Nesta passagem nós podemos ver como a palavra de Deus ela age nas nossas vidas em comunhão, podemos dizer assim, com o Espírito, para que nós cheguemos então à verdade. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui, então, nós vemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Só que há um porém. Quando o ser humano ele recebe a palavra de Deus, sempre tem aquele choque, sempre tem aquele confronto. Porque no primeiro contato, a pessoa ela ainda está com a sua natureza completamente dominando a vida dela. Natureza terrena, natureza natural, podemos dizer assim. Então, nós conseguimos ver o agir da palavra na vida da pessoa. A palavra de Deus ela é viva. Por que ela é viva? Porque ela traz vida ao espírito da pessoa, ela traz vida àquela pessoa que está tendo o primeiro contato, que está morta espiritualmente. Então ela é viva. Por que ela é eficaz? Glória a Deus. Porque diferente é incrível. A pessoa, quando ela tem aquele contato, ela nota que é diferente de tudo que ela já ouviu. Diferente de tudo que ela já sentiu, muitas das vezes, quando tem uma experiência. Ela é eficaz de uma maneira de que, se a pessoa aceita ser transformada, ela é transformada de uma forma que, muitas das vezes, se torna irreconhecível. Aleluia. A palavra de Deus ela é penetrante, assim como diz o versículo. Por que ela é penetrante? Porque, diferente de qualquer coisa, ela não vem somente no nosso coração. Ela não chega somente no nosso coração, ela vai além daquilo.
Ela vai na junção da alma e do espírito, juntas e medulas. Glória a Deus. Bom, aqui o escritor de Hebreus, ele deu o exemplo de uma espada de 2 gumes, né? Acredito que ele usou esse exemplo por ser a coisa mais cortante, possivelmente, que ele conhecia em sua época, espada de 2 gumes. Mas, nos dias de hoje, nós poderíamos comparar com um robô cirúrgico, um laser cirúrgico, que muitas vezes é usado em cirurgias complexas, que ele tem uma precisão incrível, mas não se compara nem um pouquinho com a precisão da palavra de Deus, porque ela vai além. Ela vai onde nenhum ser humano jamais conseguiu chegar com as próprias palavras. Glória a Deus. E nós vemos que ela vai entre a alma e o espírito, ela vai entre nossas emoções e sentimentos, ela vai entre a nossa razão, a nossa inteligência, o nosso pensamento. Ela vai entre as duas coisas. Ela não é algo somente que mexe com o nosso emocional. Não, ela vai além. Glória a Deus. Ela vai nos nossos pensamentos e intenções. Ela é apta para discernir os dois. Aleluia. Glória a Deus. E nós vemos que ela faz isso quando ela nos mostra, em nossos pensamentos e intenções, o quão falhos nós somos. Aleluia. Quando ela vai lá no fundo e nos mostra o quão pecadores nós somos, o quão dependentes de Deus, o quanto nós precisamos de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Ela nos mostra aquela carne que nós temos que pende para as coisas deste mundo, que pende para as paixões, para as ideologias, para as ideias deste mundo que está corrompido e dominado pelo maligno. Glória a Deus. E, irmão Júlio, irmão João, é neste momento em que ela mostra, aleluia, em que ela discerne os nossos pensamentos e intenções, é neste momento, oh, glória a Deus, que nós temos aquele choque, que nós temos aquele confronto e que nós finalmente percebemos que nós encontramos a verdade. Glória a Deus. É neste momento em que nós, aleluia, nós percebemos que pela misericórdia de Deus nós somos encontrados, nós somos alcançados pela verdade que é a palavra de Deus, aleluia, que é os ensinamentos de Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, quando nós percebemos que encontramos a verdade, quando nós notamos o quão falhos, o quão pecadores nós somos, é aí que o Espírito vem em junção com a palavra, aleluia, para nos convencer disto. Aleluia. Glória a Deus. É aí que o Espírito vem justamente testificar, esta aqui é a verdade, tu encontrou a verdade, aleluia. Glória a Deus. E é aí então que ele começa a agir também para nos convencer, para aceitarmos, aleluia, para deixarmos a palavra e o Espírito agir em nossas vidas e nos transformar. Glória a Deus. E o impressionante de tudo isso é que justamente esse choque ele é só o início. Glória a Deus. Aleluia. Nós nos surpreendemos de uma maneira quando encontramos e é só o início. Aleluia. Quando nós, então, aceitamos o Espírito e a Palavra para que eles venham a nos transformar, o Espírito e a Palavra, eles vão nos fortificando, eles vão nos guiando, eles vão nos convencendo daquilo que fazemos errado, muitas vezes sem ninguém nos dizer. Aleluia. Nós, acredito que muitos dos irmãos conheçam testemunhos de pessoas que conheceram o Evangelho, faziam coisas erradas e o próprio Espírito convenceu a pessoa que aquilo é errado. Ninguém precisou falar para ele. Aleluia. O Espírito, então, ele vai guiando, ele vai fortificando, ele vai nos livrando, ele vai purificando o nosso caminho, assim como o salmista disse no Salmo 119. Aleluia. Que como é que o jovem, como a pessoa, ela purifica o seu caminho, observando segundo a palavra de Deus. Porque ela tem esse papel também de purificar o nosso caminho. Aleluia. Ela vai vivificando o nosso espírito, ela vai nos lembrando. O Espírito ele vai nos lembrando das palavras de Jesus, assim como o próprio Jesus disse que o Espírito faria para os discípulos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glórias ao nome de Jesus.
Vemos, meus irmãos, uma ação coordenada do Espírito e da Palavra. Podemos utilizar aqui como uma simbologia quando Jesus disse para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, né? Ele precisava nascer da água e do Espírito. Aqui, como o irmão Júlio falou, a água pode representar o batismo, mas a água também, no Novo Testamento, ou quando Jesus falava sobre a água, ela também pode representar a palavra. E nós vemos que Jesus estava falando que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus, e aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então nós vemos duas fases, digamos assim, da salvação ou do conhecimento da verdade. Nós vimos a primeira fase, que é quando a pessoa vê o reino de Deus. Até então, o reino de Deus era algo oculto para ela. Ela não conseguia ver, ela estava em trevas e ela só conseguia ver a sua própria vida, o que estava perto, né? Ela estava presa, aprisionada pelos seus próprios pecados. Mas agora ela se chega até Jesus, e agora Jesus, que é a luz deste mundo, ele reflete sobre aquela pessoa e ela passa a ver que está em trevas. E aí ela consegue ver o reino de Deus em Jesus, na palavra de Deus, em Jesus. E vendo o reino de Deus, agora por meio da palavra, e o Espírito Santo que dá testemunho da palavra, a Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 13, a respeito do Espírito Santo: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que se tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Também no versículo de número 26 fala a respeito do Espírito Santo. Jesus, falando a respeito do Espírito Santo, ele disse: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ele daria testemunho de Jesus. E também podemos ver que agora Jesus, como verbo, como palavra de Deus, não apenas agora como aquele que morreu, a carne de Jesus, né, o corpo de Jesus, mas como palavra de Deus, o Espírito, ele testifica ao nosso espírito que a palavra de Deus é a verdade. Ou seja, ele é o Espírito da verdade que testifica que na palavra de Deus, ou a palavra de Deus expressa a verdade. Ou seja, para quem estava em trevas, a pessoa não tinha noção do que era a verdade. Para ela, a verdade era o que ela vivia e aquilo era suficiente. Mas agora vem o Espírito Santo, ele pega e faz com que a palavra, que antes era uma coisa que a pessoa não dava crédito, ou ela não conseguia entender a palavra, e ele vem e revela e mostra para ela, traz a luz da palavra, a revelação da palavra de Deus para aquela pessoa, dando oportunidade para ela ver o reino de Deus na palavra, dando oportunidade de ela ver o reino de Deus em um crente, em um cristão, em alguém que guarda a palavra. E agora ela passa a ver o reino de Deus. E ao ver o reino de Deus, ela tem agora, como o irmão Israel falou, ela tem agora uma oportunidade pelo Espírito de Deus o Espírito Santo vem para convencer, né, o homem do pecado, da justiça e do juízo, de dar crédito àquela palavra, de dar crédito à verdade, de se abraçar com a verdade, de conhecer a verdade. Aleluia. Conhecer, né, os irmãos na Bíblia, a palavra conhecer, para os judeus, muitas vezes, a palavra conhecer tinha um sentido de ter uma relação íntima. Por exemplo, né, a Bíblia diz que Abraão conheceu Sara, que Adão conheceu Eva, enfim, no sentido de ter uma relação íntima, entre uma relação íntima de um casal. Mas aí vamos falar a respeito da verdade, a respeito da palavra. Quando nós conhecemos a palavra não apenas de uma forma intelectual, mas de uma forma espiritual, nós estamos tendo uma relação de intimidade com a palavra de Deus, de modo que todo aquele poder que a palavra tem, que o irmão Israel falou,
ela é viva, é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E não só vai ser uma ação da palavra, da parte da palavra, mas agora aquela própria pessoa, ela vai estar aceitando aquela relação, aquela intimidade. Não vai ser uma coisa forçada, vai ser uma relação íntima, que agora essa pessoa que está tendo esse encontro com Jesus, com a palavra, ela vai começar a ter com a verdade. Só que isso vai gerar um desconforto para ela, porque ela não está em conformidade com a palavra. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos pecaram, em Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos foram destituídos da glória de Deus, da salvação, da comunhão com Deus. Mas, por meio da graça de Deus, a graça salvadora divina, a palavra de Deus agora nos revela o caminho da graça divina. Nós podemos ser salvos se nós dermos crédito, se nós crermos, se nós dermos crédito a esta verdade, a esta palavra. Só que ao dar crédito à verdade, eu vou revelar que eu estou na mentira. E aí é um confronto de naturezas, como o irmão Israel falava. É um confronto da natureza terrena com a natureza divina. Só que para eu nascer de novo, isso é uma ação de Deus, é uma ação puramente de Deus. Mas nós vemos que tem que haver um arrependimento da minha parte. Só que como que eu vou me arrepender se eu não der crédito que a palavra é verdade? E para eu dar crédito que a palavra é verdade, eu preciso ver a verdade e querer a verdade, ainda que eu seja um mentiroso, ainda que eu seja um pecador, ainda que eu olhe para mim e não veja condições em mim de obedecer àquela palavra, de me submeter a ela. Eu olho para mim e eu vejo nos meus membros, como disse o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, veja que interessante. Ele deu crédito à palavra, a palavra mudou a sua mente, né? A sua mente foi transformada. Só que o seu corpo ainda tinha uma lei no seu corpo, que a Bíblia chama de a lei do pecado. Que lei é essa? A lei do pecado, nós podemos entender que é a inclinação do nosso corpo, a inclinação química, física, lá, as substâncias que o nosso corpo, pelas coisas da terra, o prazer que o nosso corpo sente pelas coisas deste mundo, da terra, que o mundo utiliza dos seus mecanismos para instigar esse prazer, para nos despertar esse prazer, através das paixões mundanas, através do sistema do mundo. Então essa lei, ela está nos nossos membros, independentemente se a minha mente quer ou não. Então, agora eu dei crédito à verdade, a palavra mudou a minha mente, só que no meu corpo ainda tem uma lei que se inclina para as coisas da terra. E eu vou conseguir deixar muitas coisas, mas vai ter algumas coisas que elas vão ser o que a Bíblia chama de a concupiscência, a cobiça, que é própria de cada um, que é, digamos assim, a única fonte de resistência, como se um exército tivesse invadido, né? Dominado aquela terra, seria o nosso corpo, né? Nós viemos da terra, então podemos dizer que nós somos uma terra nesse exemplo. Então nós aqui nesse exemplo que viemos da terra, como uma terra que foi conquistada pelo exército de Jesus, pela palavra, só que ainda fica uma fonte de resistência nessa terra, que a Bíblia chama de a concupiscência própria de cada um, que é um desejo mais forte. É onde a lei do pecado ela tem mais intensidade na nossa vida. Nem todos na mesma área. Então, em alguns vai ser em uma determinada área, em outros em outra determinada área. Mas vai ter essa resistência, essa fonte de resistência. Que por mais que a minha mente diga, eu não quero fazer isso, o meu corpo não se sujeita à minha mente. Era o que Paulo estava dizendo. Eu vejo nos meus membros uma outra lei, que por mais que a lei da minha mente queira ser escrava da lei de Deus, ou seja, ela queira se submeter à palavra de Deus,
a lei dos meus membros me faz escravo da lei do pecado. Ou seja, ele via nos membros dele uma lei que era mais forte do que a lei da sua mente. Ou seja, a sua mente foi transformada pela palavra de Deus, pela graça de Deus. Ela foi restaurada, ele tinha entendimento que ele queria aquilo. Eu quero a verdade, eu quero o reino de Deus, eu quero a palavra de Deus. Mas ele via uma resistência no seu corpo físico. E aí, meus irmãos, nós podemos entender o caminho que Deus nos dá para vencermos esta lei do pecado, ou para sermos livres desta lei do pecado. Nós mesmos não temos condições. É uma lei que o apóstolo Paulo chegou a dizer no versículo 24 do capítulo 7, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará desta lei que eu carrego, né? Talvez o irmão Júlio possa nos explicar melhor, tem um conhecimento melhor a respeito do contexto histórico, mas alguns estudiosos dizem que era como um morto que eles carregavam, né, irmão Júlio? O irmão Júlio pode nos explicar melhor, quando era uma espécie... O irmão pode nos explicar a respeito sobre esse assunto. Isso, o corpo da morte que ele carregava, o irmão pode explicar um pouco sobre isso? Bem, existem algumas questões sobre isso, sobre a questão de que o criminoso deveria levar o corpo junto com ele, e o corpo iria entrando em decomposição ao longo do tempo, e aquilo iria fazendo mal ao próprio criminoso que estaria levando o corpo junto, aquilo iria afetando sua carne, afetando sua saúde também. Então veja, que coisa interessante isso. A pessoa que cometia um crime, talvez um homicídio, enfim, né? Ele, agora a pena que ele tinha era carregar o corpo que ele tinha matado. E agora ele tinha que carregar aquele corpo, e aquele corpo morto, ele vai entrando em decomposição, começava a cheirar mal, e começava a trazer, quem sabe, bichos. E essa era a pena, a condenação daquela pessoa, ter que carregar aquele corpo daquela morte. E o apóstolo Paulo, veja que profundo isso, ele está comparando nós termos que carregar esta lei do pecado mesmo depois de termos sido livres. Ou seja, nós fomos livres da condenação. Ele diz no versículo 1 do capítulo 8, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, condenação eu não tenho mais. Só que eu ainda vejo, a minha mente já está livre do que aconteceu lá atrás. Mas eu ainda vejo nos meus membros, eu ainda tenho que carregar esse corpo desta morte. Eu já não estou mais condenado à morte. Jesus já me libertou, mas eu ainda tenho que carregar no meu corpo, e isso me causa sofrimento, me causa dor, me causa mal-estar. É algo desconfortável para mim, ter que carregar este corpo. Porque ele estava... Eu posso imaginar, meus irmãos, não sei o que os irmãos pensam a respeito, mas parece que ele estava dizendo por que eu tenho que carregar esse corpo dessa morte se Jesus já me libertou, já libertou a minha mente da condenação, já libertou a minha alma da condenação, da morte, por causa do pecado, se Jesus já levou. Por que isso? E é tão impressionante, vou fazer aqui um paralelo com uma outra passagem bíblica, e depois nós voltamos aqui para que os irmãos compreendam. A Bíblia diz em Tito, que foi o apóstolo Paulo também que escreveu essa epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos 11, 12 e 13, versículos 11 e 12 diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Eu posso ver aqui duas fases que nós falamos aqui. A libertação da mente e depois a outra fase, que é a fase da educação,
né, no grego paideia, que nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. A primeira fase é a graça de Deus se revelando a todos os homens. É a luz de Deus iluminando o nosso entendimento, que nós falamos. É aquele encontro com a palavra, com Jesus. Ela é a justificação, né? É a libertação da condenação, é saber que você não vai mais ser condenado pelos seus pecados, porque Jesus morreu em teu lugar, e você dá crédito à morte de Jesus como o teu libertador da condenação. Só que a lei do pecado continua nos seus membros. A inclinação para o pecado, a concupiscência continua nos teus membros. E agora entra um conflito, né, irmão Israel? Um conflito da tua natureza antiga com a nova. A natureza de Deus, a comunhão com Deus, você tem na sua mente, no seu espírito. Mas nos seus membros existe aquela inclinação forte para o pecado. E por mais que você consiga ser liberto de quase tudo, sempre vai ficar aquele ponto de resistência, chamado concupiscência, seja a concupiscência da carne, dos olhos, enfim, soberba da vida. Aquela inclinação forte, que cada um tem uma área mais forte. E aquela inclinação vai te, muitas vezes, mesmo você não querendo, contra a sua vontade, mas você vai acabar cedendo para aquela inclinação, porque algo parece mais forte. Não apenas parece, é mais forte do que a tua mente natural, da tua mente mesmo restaurada. Aí entra a questão de termos uma decisão, que é a segunda, eu chamo de segunda fase da ação salvadora de Deus, da graça de Deus, da revelação da graça, que é a fase da educação. Só que essa educação, ela é uma educação diferente. O irmão Júlio pode aqui falar um pouquinho a respeito do paideia, no tempo, na questão histórica, na questão do tempo que a Bíblia foi escrita, e depois nós trazemos aqui o que para os nossos dias pode significar o paideia. O irmão Júlio pode estar falando a respeito da educação nesse contexto aqui. Amém. Bem, o paideia, no grego, a primeira vez que eu ouvi acerca dessa palavra foi no contexto de Aristóteles e de Alexandre Magno. Porque Aristóteles, ele era o pedagogo de Alexandre Magno. E essa ideia da palavra paideia é de que Aristóteles, então, ele iria conduzir Alexandre, iria pegá-lo pela mão, iria conduzi-lo à verdade, conduzi-lo ao conhecimento. E não é simplesmente algo que ele vai informar ali, dizer, dar um conhecimento teórico só. Mas não, era um conhecimento que se refletia na prática também. E foi com esse conhecimento, esse arcabouço teórico, que Alexandre depois veio a empreender uma das maiores conquistas que a humanidade já havia visto. Ele saiu da Macedônia, foi até a Índia, né, chegou até o Ganges ali, depois ele retornou, enfim. Mas foi com esse arcabouço teórico fornecido pelo Aristóteles que ele conseguiu fazer isso. Ou seja, ele aprendeu de uma forma levada pelo Aristóteles. Aristóteles pegou ele, conduziu ele, passou aquele arcabouço teórico para ele, e aquilo agora fazia parte da mentalidade de Alexandre. Aquilo não era mais simplesmente algo teórico, aquilo fazia parte da sua vida prática. Era com aquela teoria que ele iria construir a sua prática. Que coisa tremenda, né, irmão Israel? Olha só. Não é apenas como hoje em dia o pedagogo faz, né, irmão? Ele só vai e diz, na maioria dos lugares, né, não vamos generalizar, mas na maioria dos lugares ele dá uma informação, como o Júlio falou, vai por ali, faz isso. Fala ali para a criança, você tem que estudar isso. O irmão Israel ainda estuda, irmão Israel? Sim. Pode falar como que é, né? O professor, ele pega pela mão e mostra como faz. Muitas das vezes, infelizmente, não acaba sendo assim. Como que é o formato de aula, assim? Bom, Atualmente faz alguns anos que eu não vou para a escola. Como é que eu poderia explicar? Muitas das vezes acontece, que o meu irmão havia dito, que realmente não é aquele ensino, como é que eu posso dizer, o professor, ele não está realmente visando você aprender. Que nem, por exemplo, o irmão Júlio disse, Aristóteles, ele estava visando que ele aprendesse, aleluia, através da paideia. E
hoje em dia, em muitos casos, acaba não sendo assim, né? Dependendo do professor, ele simplesmente, como o irmão João havia falado, só dá a informação, ó, estuda tal coisa. Ele não explica, tá, e como é que eu estudo isso? Como é que eu vou aplicar isso depois? Então, realmente... Não traz um estímulo, não traz uma motivação clara do porquê Sim. que você deve receber aquele conhecimento. E por mais que ele diga, ó, vai servir para alguma coisa, vai servir para o teu futuro, é uma coisa vaga. Sim. E isso faz com que, ao invés de a pessoa buscar, então, conhecer a respeito daquele assunto, ela venha não ter desinteresse em conhecer a respeito daquilo. Só que nós vemos que Deus, ele não está desinteressado. Pelo contrário, ele está interessado que nós venhamos conhecer a forma de educação que ele tem para nós, o padrão de educação que ele tem para nós. Para a igreja, nós estamos falando da igreja. E nós vemos aqui, então, o apóstolo Paulo usando esse termo, paideia, a respeito de que forma que agora esta graça de Deus que iluminou o nosso entendimento vai nos conduzir. Ela vai literalmente nos conduzir, vai pegar-nos pela mão e nos conduzir para aquilo que o texto diz, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Não vamos aprofundar totalmente esse versículo, né? Algo bastante profundo, mas vamos aqui ver o que a graça de Deus faz. Ela nos educa de uma forma prática. Só que para eu aceitar essa educação prática, eu preciso reconhecer, eu preciso me humilhar. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus, ele dá maior graça, e Deus, ele quer dar maior graça para aquele que se humilha, aquele que é humilde. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E ainda na epístola, acho que é de 1 Pedro, fala a respeito de que quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, né, Ele nos exalta. Só que é tão profundo este assunto, meus irmãos, não está falando a respeito apenas de uma exaltação neste mundo. Porque como nós estamos falando aqui, essa educação aqui, ela tem um propósito. Não é um propósito... Não adianta Deus dizer, você tem que viver nesse presente século para te ser um grande nesse presente século e depois tu morre e acabou. Não é esse o propósito que Deus tem com a igreja. E Deus, ele nos deixa claro o propósito. Olha, a graça de Deus se manifestou para vocês, primeiramente, como de fato é graça, né? Nesse mundo é graça, um indulto, uma graça, ou seja, um favor. Primeiro é um favor, ninguém merece, um favor imerecido. Ou seja, é a iluminação do entendimento, é a possibilidade de ver o reino. Mas agora, além de ser um favor, eu quero te dar algo mais do que um favor. Agora eu vou te dar uma capacitação. Aleluia. Eu vou te dar uma educação. E essa educação que eu tenho para ti é uma educação, não é do nível deste mundo, desta terra. É do nível do reino que há de vir. Porque a Bíblia diz que nós seremos reis, sacerdotes, que nós vamos julgar, a igreja vai julgar os anjos decaídos. A Bíblia diz que nós teremos autoridade sobre cidades no mundo que há de vir. E para que nós venhamos estar preparados para esse mundo que há de vir, Deus está nos dando a graça agora, a capacitação. Só que essa capacitação eu preciso me humilhar, eu tenho que reconhecer quem eu sou de fato, originalmente. Porque senão eu vou olhar para mim e vou dizer assim, eu sou esse pecador aqui, eu tenho essa concupiscência, eu não consigo. E ao invés de dar crédito à ação da graça, da verdade, da palavra, eu vou me contentar com o que eu sou.
eu vou me contentar em ser o que eu sou e dizer, não, Deus sabe que eu sou assim mesmo, Deus sabe que eu tenho essa fraqueza, eu não consigo vencer, não consigo. Deus sabe, realmente em ti mesmo tu não consegue. Mas Deus está mostrando para nós que existe uma saída. O que o apóstolo Paulo lá em Romanos estava questionando, né? No versículo 2 do capítulo 8 de Romanos, ele disse, antes ele disse, mas quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele vai dizer assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Existe uma lei, só que essa lei não faz parte desse reino, desta terra. Ela faz parte do reino daquele que governa todas as coisas e daquele que vai ser o rei do mundo que há de vir. Do mundo que nos espera, do novo céus, da nova terra. E esta jurisdição, que não faz parte deste mundo, aleluia, que nos revelou a justiça de Deus através, a graça de Deus, salvadora, a mente restaurada, através de Jesus, é a mesma justiça que nos oferece a saída para a lei que está nos nossos membros. Só que para nós alcançarmos esta saída, nós precisamos reconhecer que não existe como fazer isso pela nossa capacidade. Mas existe uma saída, e a saída é a graça de Deus, é aceitar o processo de educação da graça de Deus, que é um processo prático. Você vai sofrer, sim, você vai ter que resistir à ação dos teus membros, eles não vão querer se submeter, né? Outro sentido que a gente pode dizer que tem a questão do paideia, da educação dessa graça, ela tem o sentido de conduzir, né, de uma forma prática, e ela também tem o sentido de punir ou de responsabilizar, de mostrar de uma forma prática e dar uma certa disciplina. Vai ser um ensino disciplinado, assim como num quartel, no exército, né? Então, ninguém gosta de estar ali sendo carregado, obrigado a fazer as coisas. Mas, através daquela disciplina, através daquela prática disciplinada, daquela doutrina ali, eles conseguem alcançar o objetivo. Tudo aquilo ali é porque tem um propósito maior. É porque tem um objetivo maior que precisa ser alcançado e que, se não tiver essa disciplina, se não tiver essa rigidez, não vai formar pessoas aptas para conquistar aquele objetivo maior. E da mesma forma, se nós não nos sujeitarmos a essa disciplina de Deus, a essa educação da graça de Deus, que vai ser algo difícil, que vai ferir a nossa alma, a nossa carne, muitas vezes nossos sentimentos, nossas emoções. Veja, Deus está dizendo, renega a impiedade. A impiedade é não piedade, é eu não consultar a Deus, a impiedade eu não me importo o que Deus quer saber, o que Deus diz, o que Deus, aqui resumindo, né, seria eu viver uma vida como se Deus não existisse, como se não me importar com o que Deus pensa a meu respeito. Deus está dizendo, eu tenho que dizer não, eu tenho que dizer não de novo para isso. Toda vez que isso voltar, eu tenho que dizer não de novo. E é isso que a graça de Deus vai me fazer, ela vai me botar em situações práticas, em que o Espírito de Deus vai estar ali comigo, aleluia, dando testemunho da palavra, glória a Deus. Para mim, dizer não para aquela impiedade e para aquelas paixões mundanas, aquela violenta emoção que quer me dominar, que quer dominar os meus membros e dominar a minha mente. Deus vai estar ali conosco, mas Ele vai nos conduzir, irmão Júlio, na prática. Porque se não tiver essa disciplina, nós não vamos estar aptos para cumprir o propósito maior que Ele tem no reino que há de vir. Aleluia. Então, no presente século, nós precisamos aceitar esse processo de Deus, de viver já no presente século,
da forma que Deus quer que nós venhamos viver no mundo que há de vir. Essa é a sabedoria de Deus. Deus pega pessoas que são frágeis. O ser humano é frágil perto de outras criaturas que Deus criou, como os anjos. A Bíblia diz que nós somos inferiores aos anjos. Mas Deus pega criaturas que são inferiores aos anjos, vivendo em um mundo dominado, em que este homem, veja, ele é tão frágil que Deus deu o domínio para ele no princípio, mas ele, por conta já desta natureza, desta lei do pecado, ele acabou cedendo o domínio para o que a Bíblia chama de Deus deste século, para o diabo, para os demônios, para Lúcifer, né, que era o anjo que havia... a iniquidade entrou no seu coração e havia desobedecido a Deus. E agora ele entrega este domínio para Lúcifer. E este mundo passa a ser dominado pelo maligno. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, existe uma ação maligna neste mundo. Ou seja, existe alguém que tem uma debilidade, que olha para si mesmo e vê nos seus membros uma lei que lhe atrai para o pecado. E ainda está em um território inimigo, onde quem impera neste território não é o seu Deus, vamos usar essa expressão, não é o Deus Todo-Poderoso, mas é o maligno. E Deus nos coloca no território inimigo e diz: agora eu vou treinar vocês direto no território do inimigo. E eu vou formar vocês como um povo que vai viver neste século, que é dominado pelo Deus deste século, pelo maligno. Vocês vão viver neste século e eu vou estar com vocês ali. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador para que esteja sempre convosco, que vai dar testemunho de mim. Vocês vão estar no reino de Deus, no mundo espiritual, vocês vão estar, mas vocês vão estar também no presente século, neste século. E mesmo neste século, eu vou educar vocês neste século. Veja, a sabedoria de Deus é uma coisa tão tremenda. Pessoas inferiores, homens que são criaturas inferiores aos anjos. E Deus pega, se revela para essas criaturas, revela a sua graça, a sua salvação por meio de Jesus, ilumina o nosso entendimento. E agora, para aqueles que quiserem, não é para qualquer um, vamos usar essa expressão, não é que não seja para qualquer um, é para todos que quiserem. O ponto está em querer. Eu tenho que querer. Eu tenho que ter uma firme convicção de que eu quero que essa graça me eduque. Mas eu vejo nos meus membros essa lei. Mas como que eu vou ser livre dessa lei? Pelo Espírito de vida que é em Cristo Jesus. Eu preciso, então, quando eu ver nos meus membros que eu não vou conseguir, a minha resistência está acabando. Aí está um segredo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Humilhai-vos. Por quê? Porque Deus dá maior graça ao humilde. A graça para ver o reino de Deus não é, talvez, um nível tão aprofundado. Qualquer um ao dar crédito, dizer: não, é verdade a palavra de Deus, eu creio. Com a mente, como o irmão Israel falou lá, deu crédito, mas para aceitar essa educação aqui tem que ter uma disposição firme. Tem que entender que esta é a verdade, que não existe outra saída. Nós estamos no território do inimigo. A única saída para nós, e é o projeto de Deus, e é a melhor saída, mas é a única saída, é aceitarmos esse processo de educação da graça de Deus. O Paideia, ele nos conduzir de uma forma prática, nos mostrar: você precisa vencer isto na tua natureza, você precisa vencer esta ação de espíritos malignos, você precisa conquistar isto. Este é o plano que eu tenho para ti, e Deus vai mostrando. Mas tudo isso
visa um propósito maior do mundo que é de vir. Você precisa viver uma vida sensata, justa e piedosa, não vamos entrar neste mérito, né? Seria muito tempo para falarmos sobre isso. E a graça de Deus vai nos conduzindo. Primeiro, renega a impiedade, as paixões mundanas. A graça vai nos conduzir a dizer não. Depois, a graça vai nos conduzir a dizer sim, ou seja, aceitar a mente restaurada pelo Espírito, que se autocontém, que contém a si mesmo. Viver uma vida justa diante dos homens e uma vida santa diante de Deus. Tudo isso com o propósito. Nós vamos viver neste presente século, mas o reino não é aqui neste século, neste mundo. Pelo contrário, aqui é o território do inimigo. Só que Deus escolheu nos treinar no território do inimigo. Ele escolheu nos educar dessa forma, já no território do inimigo, para que quando nós venhamos com Cristo resistir até o fim, nós então venhamos alcançar a bendita esperança, a esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aleluia! Que coisa tremenda! Quando nós vemos que não estamos conseguindo, mesmo que não, nós vamos nos humilhar, nós vamos nos colocar debaixo da potente mão de Deus. A palavra humilhar, ela tem o sentido de ficar, se manter no chão, abaixado, né? Então, eu tenho que ficar menos exaltado, menos... Eu não posso dizer, é ou não, o que os irmãos entendem? Quando alguém diz assim, não, eu não consigo porque eu tenho uma concupiscência, ela é muito forte. Isto é uma verdade? Ela é uma verdade, só que é uma verdade formal, vamos dizer assim. Porque existe uma verdade espiritual, uma realidade espiritual que Deus tem para nós, que eu não consigo mesmo, mas se eu me humilhar debaixo da potente mão de Deus, Ele vai me levantar, Ele vai me dar capacidade de vencer aquilo através da graça. E além disso, essa exaltação, ela vai nos trazer certa visibilidade nesse mundo. Por quê? Porque o padrão de educação, vamos usar essa expressão, deste mundo, ele é um padrão baixo. Ou seja, não, dificilmente, ou é impossível você ver alguém que tem uma mente, como a Bíblia fala, uma mente sensata, né? Uma mente sófron, lá do grego, a mente que se contém, e ao mesmo tempo justa diante dos homens, e ao mesmo tempo piedosa, alguém que se aplica para buscar a Deus, santificar para com Deus. Esse padrão não existe no mundo. É o padrão do mundo que há de vir, é o padrão do reino de Deus. E Deus está querendo aplicar este padrão de educação do reino de Deus em nós que somos a sua igreja neste mundo. Inferiores aos anjos, com uma natureza que é terrível. Mas Deus está dizendo, através da minha graça, vocês vão viver neste século de forma sensata, justa e piedosa. Aleluia. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aguardando a bendita esperança. Vocês vão viver neste século, mas não é este século o objetivo maior. O objetivo maior é o mundo que há de vir, é a bendita esperança, é a salvação, é a vida eterna. Aleluia. Só que a vida eterna não vai começar quando nós morrermos aqui. Ela vai começar quando nós aceitarmos esse processo da graça, da salvação. Não basta então eu ter um entendimento iluminado. Eu preciso aceitar o caminho para chegar ao conhecimento da verdade, para chegar ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. A intimidade com a verdade. E muitas vezes vai ser manifesto que nós não estamos naquela verdade, que a verdade não está em nós. Mas aí, nesse momento, o que eu devo fazer? Eu não devo dizer, eu não consigo, essa concupiscência é muito terrível, eu vou continuar vivendo assim, uma vida mais ou menos. Não. Nesse momento eu tenho que dizer, como diz a Bíblia, seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Jesus, eu sou mentiroso, realmente, minha carne é terrível, esse corpo dessa morte, de novo, me incomodando. Mas
A tua palavra diz que tem uma lei mais forte, que tem mais poder do que esta lei que está nos meus membros, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então eu vou para os teus pés, eu vou me humilhar debaixo da potente mão de Deus, e o Senhor vai me dar vitória sobre isso. Aleluia! Porque muitas vezes nós transgredimos na mesma área, porque nós não cremos totalmente na palavra de Deus. Nós não estamos dando crédito. Nós cremos até certo ponto, mas quando vem o sofrimento, que nós vamos ter que sofrer, nós vamos ter que carregar ali o corpo da morte, nós dizemos, não, eu não consigo. E nós, por agir assim, nós estamos sendo soberbos. E Deus não pode nos dar a graça para vencer. Deus nos resiste. E nós acabamos tendo que voltar de novo, o processo de novo, de aceitar a educação de novo. Quem sabe nós já estávamos ali quase alcançando a mente sófron, mas a mente sensata. O projeto de Deus já. Mas aí nós dizemos, não vou conseguir. E aí nos entregamos para aquela concupiscência. Aí nós temos que voltar lá no processo de novo, de educação, a disciplina. Não, tu não conseguiu, agora tu vai ter que repetir esse processo, porque tu tem que passar por este processo. É necessário passar por este processo. Aleluia! Veja, meus irmãos, que irmão Júlio, irmão Israel, que a Bíblia diz em Lucas 9, 23, Jesus disse, irmão Israel pode estar aqui falando a respeito disso também, que a nossa vida com Deus, ela é dia após dia. Então não tem como eu pular um dia. Então, por exemplo, o dia de hoje está muito difícil, Jesus, me livra desse dia e eu quero viver o dia de amanhã. É impossível. Eu preciso viver o dia de hoje, porque o dia de amanhã não está sob o meu domínio. Glória a Deus. E isso aconteceu com Pedro. Jesus ia para a cruz, né? E aí Jesus disse, não, eu vou morrer, vou para a cruz. Aí Pedro disse, não, Senhor, de modo nenhum isso vai te acontecer. Aí Jesus disse, não. Né? Essa influência que tu tá agindo aí não é só humana. Tem algo que quer me impedir de ir para a cruz. Jesus entendia o propósito maior pelo qual ele veio a este mundo. Aleluia. Ele precisava ir para a cruz. E aí depois Pedro disse, Jesus disse que ele ia negar ele, né? E ele disse, não, de modo nenhum isso vai acontecer, Jesus. Eu vou morrer contigo, não vai acontecer isso aí. Na mente dele, ele estava dizendo, não, o dia de amanhã está sob o meu controle. Não vai acontecer isso aí, imagina, nunca vou negar o Senhor. E aí o que aconteceu? Ele negou Jesus 3 vezes, como Jesus tinha dito. E aí, depois que Jesus ressuscitou e foi ter com Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro foi ter com Jesus, né? Jesus estava lá na praia com um peixe para alimentar eles, e eles estavam pescando. E a Bíblia diz que quando Pedro foi ter com Jesus, Jesus disse para ele, Pedro, tu me amas? E ele disse, sim, eu te amo, Senhor. Então ele disse, apacenta minhas ovelhas. Aí de novo Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Recém tinha perguntado, de novo. Acho que ele não ouviu muito bem. Vou repetir então. Sim, Senhor, eu te amo. Aí quando Jesus perguntou a terceira vez, eu acho muito impressionante essa palavra, eu acho muito impactante para a minha vida. Eu me identifico muito com essa palavra. Jesus perguntou a terceira vez, ele pensou, não, peraí, isso aqui não é normal. Quem sabe, na mente dele, ele lembrou que por 3 vezes ele havia negado Jesus. E agora, a terceira vez, Jesus está perguntando para ele se ele amava. Quem sabe ele entendeu que Jesus estava dando uma nova oportunidade para ele naquele momento. Só que, além de dar uma nova oportunidade, Jesus estava dando uma oportunidade de ele se humilhar naquele momento. E ele entendeu a oportunidade. Ele disse para Jesus, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Ele não disse eu te amo. Ele disse,
Tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. O que Jesus estava dizendo, você que está aí ouvindo, quem sabe tu pensas, mas de novo, eu na mesma concupiscência, eu caí na mesma concupiscência, eu não consigo, não é para mim. Você já ouviu aqui a graça de Deus, ela se manifestou para ti, trazer essa salvação, mas você precisa ter esta consciência de quem você é, de que realmente você é isso que você está vendo. É Jesus que está mostrando a verdade de quem você é para você mesmo. E ele está dizendo, não pense que não é você dizer, nunca mais vai acontecer isso. Não, você não tem controle sobre isso. Você tem controle sobre hoje. Mas nós precisamos reconhecer que Jesus sabe todas as coisas, que Deus sabe todas as coisas. E que no dia de hoje é o dia que eu tenho para resolver a minha vida. No dia de hoje é o dia que eu tenho para seguir a Jesus. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, dia a dia, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga. Ou seja, dia a dia, não tem como eu dizer que daqui 1 ano eu vou estar muito crente, nunca vou negar Jesus. Eu até posso querer isso, desejar isso, mas eu não posso dizer que isso não vai acontecer porque não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle nem sobre os meus membros. É isso que nós precisamos entender. Então, quando ele disse isso, Jesus disse para ele, muito bem, né, em outras palavras, agora sim, agora tu estás na revelação. Eu te digo que quando tu eras moço, tu te cingias a ti mesmo e ia para onde tu querias ir. Mas quando tu fores velho, outros vão te cingir e vão te levar para onde tu não quer ir. E a Bíblia diz que ele dizia isso de forma a dar a entender que a morte de Pedro ia glorificar a Deus. Só que a Bíblia não registra a morte de Pedro. Porém, a tradição diz que Pedro ele foi martirizado e a morte de Pedro foi uma morte como a de Jesus, uma morte de cruz. Só que ele não quis tomar a honra de morrer como Jesus, então ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Quando nós entendemos que se nós estivermos debaixo da potente mão de Deus, em humildade e humilhação, reconhecendo quem nós somos, Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que hoje eu te amo, Senhor, mas se eu não estiver debaixo da tua potente mão, em humildade, se eu querer na minha força vencer, eu não vou conseguir, Jesus. Aí Jesus faz com que o plano dele, o projeto ideal dele na nossa vida, a graça dele, se manifeste sobre a nossa vida. Ele nos dá maior graça. E a graça de Deus vai nos conduzindo. A ideia de Deus vai nos conduzindo pelo projeto que ele tem para a nossa vida. E ele faz com que aquilo que Jesus falou para Pedro ali, que ia acontecer, aconteceu. Ou seja, a morte de Pedro glorificou o nome de Jesus. Mas por quê? Porque ele reconheceu que não era ele, não era na força dele, mas era debaixo da mão de Deus. Era debaixo daquele que conhece todas as coisas. Daquele que criou esta lei mais forte do que a lei dos meus membros. Eu não vou conseguir mesmo, mas não é por isso que eu vou me conformar em ter esta lei, porque Jesus nos dá uma saída. Deus nos dá uma saída, a palavra de Deus nos dá uma saída. E a saída é esta, aceitar a forma de Deus nos educar, aceitar essa disciplina de Deus. Vai doer, vai gerar sofrimento, vai gerar sofrimento. Mas é a única saída. E é a saída, além de ser a única, ela é maravilhosa. Ela glorifica a Deus. Eu gostaria que os irmãos aqui dessem um seu testemunho de encontro com Deus. Eu creio que vai trazer edificação para os irmãos, né? Irmão Júlio, pode dar seu testemunho de encontro com esta graça de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bem, eu nasci na igreja, era outra igreja, outro ministério, né? Outra igreja. E me batizei nas águas ali quando eu tinha 12 anos. Logo depois eu fui batizado no Espírito Santo, foram 2 meses depois do meu batismo nas águas. E foi ali que eu percebi que aquilo
era muito forte, que era uma coisa que realmente eu precisava me dedicar para aquilo ali. Aleluia. Glória a Deus. E foi então que eu peguei a Bíblia e comecei a ler. Aleluia. A minha primeira leitura eu demorei alguns meses para terminar. Depois a segunda leitura foi um pouquinho mais rápida. Eu me lembro que a minha terceira leitura, eu tinha 14 anos. E a minha terceira leitura eu fiz um propósito de ler a Bíblia inteira em um mês. Foram 40 capítulos por dia de leitura bíblica. Meu Deus. Era minhas férias escolares. E eu vou dizer que foi um tempo muito muito edificante para mim, porque não era só leitura, também eu sempre tirava antes de começar e depois quando eu terminava eu sempre tirava os momentos de oração. E aquele mês foi um mês assim que mudou minha vida. Eu vou dizer que se não fosse por aquele mês eu não sei se eu teria continuado assim no caminho do Senhor, mas aquele mês ele me manteve sempre no caminho do Senhor, porque o que eu senti naquele mês, o que eu vivi naquele mês, tanto com a leitura bíblica quanto com a oração, foi muito impactante. E ano passado, agora no final do ano passado, eu conheci a restauração, e agora eu estou aqui. Está sendo uma bênção na minha vida poder estar aqui na restauração. Eu já tenho sentido a presença de Deus em vários momentos. Eu senti a presença de Deus muito forte também no retiro geral, nas orações aqui também, nas orações à noite. E eu venho testemunhar isso, que a leitura bíblica, que a oração podem transformar vidas, podem trazer mudança nas vidas das pessoas. Oh, glória a Deus, que testemunho maravilhoso. O irmão Júlio foi recebido na comunhão na última terça-feira, no culto de Santa Ceia aqui na sede, e já pegamos ele aqui. Glória a Deus, vai ser uma bênção, já está sendo uma bênção para nós, mas creio que Deus vai usar muito o irmão Júlio, através daquilo que Deus o tem chamado. Que coisa tremenda. Olha que forma que Deus usou, né? Olha, veja se isso é uma coisa do padrão de educação desse mundo. Não é, meus irmãos? Isso é uma coisa do padrão de educação elevado que Deus tem para os seus filhos, para a sua igreja. Irmão Israel, pode dar seu testemunho. Bom, assim como o irmão Júlio, eu nasci na igreja. Glorifico a Deus por isso. E desde pequeno envolvido nas atividades, frequentando a igreja, os meus pais também me incentivando, como sempre. Desde pequeno eu sempre tive aquele contato, mas nunca, como é que eu posso dizer? Como era pequeno, nunca dei assim aquela importância, porque era criança, assim, era pequeno, não pensava muito sobre. Mas aí, realmente, quando eu tomei a decisão de me batizar, foi quando, assim como o irmão Júlio, eu percebi que não, isso daqui é o que eu quero para minha vida. Não, é isso daqui mesmo. Glória a Deus. Essa daqui é a verdade. É verdade. Aleluia. E desde então desde o início sempre aprendi e sigo aprendendo, acredito, assim como acontece com os irmãos, aprendendo com a palavra de Deus e buscando aprender cada vez mais para que a gente esteja nos padrões que Deus quer, para que nós vivamos no mundo que há de vir. Aleluia. Para que a gente esteja de acordo com a vontade dele. Glória a Deus. Que tremendo, que maravilha. Olha só, da mesma forma, né? Nós temos aqui praticamente 3 irmãos que foram criados na igreja, porque eu também. Glória a Deus. Aleluia. Então, e nós temos semelhanças, né? Algumas diferenças na forma que teve encontro com Deus, mas semelhanças também. O fato de eu também fui criado na igreja, em outro ministério, uma igreja pentecostal também, porém já estava em processo um pouco mais, estava se afastando da sua doutrina bíblica, da santificação, e então
ali eu cresci nessa igreja com os meus pais, recebi aquela educação, né? Só que não adianta a educação para a educação não é suficiente para a nossa natureza, né? A educação desse mundo, né? O padrão de educação. Não adianta só aprender a palavra. Por isso que é a importância da ação da palavra do Espírito. Eu preciso aprender a palavra, mas mais do que aprender a palavra, eu preciso ter um encontro com a palavra, uma relação íntima. Esse momento em que chega ali que a palavra de Deus ela penetra a divisão da alma e do espírito, né? Ou seja, onde que eu vou decidir. Quando a palavra chegar ali no ponto de decisão, aí eu tenho que dizer, é por aqui mesmo ou não. Isso aconteceu comigo. O irmão primeiro foi batizado nas águas, né? O irmão também, né? Sim. E depois com o Espírito Santo. Ainda não com o Espírito Ainda Santo. não, mas em nome de Jesus vai ser. Em nome de Jesus. Aleluia. No meu caso foi diferente, né? Primeiro eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Então, foi um pouco diferente nesse ponto. Então, quando nós viemos a congregar no Ministério da Restauração, meus pais vieram em setembro de 2009. Eu estava naquela fase que eu estava entrando, eu iria entrar no departamento de jovens da outra igreja, do outro ministério. Naquele ano eu ia entrar. Então, só que eu era bastante apegado com aquelas pessoas de lá, né, com as atividades. E eu não tinha um entendimento muito firme da palavra, né? Então eu queria meio que ficar lá. Então, e ainda tinha algumas outras questões eu tinha umas vestimentas muito apropriadas, né? Minha mãe e meus pais entendiam. Minha mãe principalmente entendia que não eram vestimentas muito apropriadas para ir na igreja. Algumas ideias, alguns pensamentos que fez com que eu fosse pouco naquele ano na igreja, 2009, depois que meus pais aderiram ao ministério. Então eu fui algumas vezes e tal, mas eu fiquei meio alheio, assim, meio livre. Só que em 2010, não me lembro exatamente em momento, eu comecei a frequentar mais, assim, os cultos. E ali me veio o desejo. Eu não entendia muito bem o que era, mas me veio o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Eu não tinha uma base muito firme da palavra em si, né, no outro ministério. Mas me veio o desejo de receber o batismo com o Espírito Santo. E logo que eu comecei a buscar, pela misericórdia de Deus, em agosto de 2010, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E ali o batismo com o Espírito Santo, ele foi, como os irmãos falam, né, uma virada de chave na minha vida. Porque através ali eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Deus começou a me impulsionar a ler a Bíblia também, né? Então eu lia... Só que eu tinha dificuldade de ler um texto corrido, assim, extenso. Eu começava a ler e ficava muito tempo no mesmo versículo ali. Eu ficava horas meditando ali numa palavra. E daí eu ficava tentando procurar na Bíblia outra palavra, outra passagem bíblica que tivesse conexão com aquela palavra que eu lia. Eu ficava horas ali só naquela passagem, não conseguia avançar na leitura sistemática. Não tinha essa... Mas e ali eu comecei a ter revelações da palavra e eu lia muito a Bíblia naquele período. E ali Deus também daí começou a me dar oportunidades no ministério. Eu comecei a participar das atividades, consagrações, retiros, vigílias, cultos, juventude, Ministério da Restauração, 2010. Faz tempo, né? Eu estou na juventude. E naquele momento ali, Deus começou a trabalhar na minha vida, né? Me dar um entendimento da palavra. Aí eu tomei a decisão pelo batismo. Só que daí demorou um pouco para ter batismo lá na área, não tinha candidato suficiente, era inverno. Eu morava numa região de Caxias do Sul, que é frio, bastante frio no inverno. E daí Deus começou a ideia de Deus começou começou a me aperfeiçoar aos poucos, me dar entendimento da palavra. Eu comecei a ter experiência com a palavra, com Deus, comecei a receber aquela educação. E Deus começou a me dar me empurrar assim, né? Eu comecei a me envolver, a ponto de
tinha uma época que eu praticamente não tinha nenhum dia de folga na semana, assim, de atividades. Eu estava todos os dias envolvido, praticamente. Um dia tinha ensaio, outro dia tinha culto, outro dia tinha isso, tinha aquilo. O dia que não tinha, a gente arrumava alguma coisa para ter. Ia para a igreja orar, sei lá, e ensaiar. A gente estava praticamente todos os dias na igreja. Nessa época eu fazia faculdade já, estagiava. Então eu via que aquilo ali só podia ser a graça de Deus, né? Fazia lá 5 disciplinas, fazia estágio no contraturno e estava na igreja. Não tinha como não ser a graça de Deus. E a gente começou a ter algumas experiências com Deus, né? E uma experiência, assim, que me marcou bastante é que... Deixa eu pegar aqui. Acho que não tem aqui. Eu não trouxe. Mas eu tive a oportunidade de ser levado ao diaconato bem jovem. Eu tinha... Foi em 2015. 2015. Fazem alguns anos já, né? Eu tinha acho que uns 19 anos, 20 anos. 2015 faz 8, né? 2015. Final de 2015, quase 2016, eu tinha 18 anos, mais ou menos, 19 anos. E Deus me separou de diaconato. Então aquilo ali foi bastante marcante, assim, para mim. E até depois se tornou um conflito, porque muitas vezes, ao ver a lei do pecado em mim, né, e não ter a revelação firme da graça ainda, eu pensava, não, acho que o pastor errou me consagrar ao diaconato, eu sou muito jovem. E aí a ação de Deus, a ação da graça de Deus, ela vai nos conduzindo ao projeto de Deus e a gente vai tendo esse crescimento, né? Eu ficava muito envolvido com os obreiros da igreja, né? Mais do que com os jovens no início. Ia para o monte com os obreiros, ia para a igreja orar, ia para todo lado com eles. E aí isso fez com que tivesse uma formação talvez um pouco mais forte naquele período, né? Mas isso era necessário. Então a gente vê o processo de Deus na graça, na vida de cada pessoa diferente, né? Um pode receber o batismo do Espírito Santo antes, o outro o entendimento da palavra, né? Nós não estamos falando que para a pessoa nascer de novo ela precisa ser batizada com o Espírito Santo. A gente não tem base bíblica para falar isso, né? Então o novo nascimento é aquele se fazer íntimo com a verdade. Ou seja, é isso que eu quero, como ele falou assim. A convicção do que eu quero, e parece que, tipo, Jesus está dizendo, eu estou contigo, se tu quer isso, eu estou contigo. E então agora eu vou começar a te empurrar para o projeto de Deus. A graça, não empurrar, né? Vou te conduzir. Se tu quiser, tu vai viver. E a gente vai sendo aperfeiçoado, esse é o processo de Deus. O importante é a gente ter um propósito. E o propósito que Deus tem para a igreja é que é muito mais do que este mundo, né? Este mundo é como se fosse um andaime, mas Deus está construindo um edifício através da igreja. Aleluia. Essa é a igreja. E nós, como parte da igreja, nós não somos... Por isso, se você, quem sabe, está fraco, você pensa assim, mas eu sou um miserável. Realmente você é um miserável. Mas veja, Deus está te dando a oportunidade de ser igreja. Não foi a igreja que foi, por exemplo, não, o mundo foi criado por causa da igreja, não foi a igreja que foi criada por causa do mundo, ou não foi por causa do homem que a igreja foi criada, mas foi o homem que foi criado por causa da igreja, o mundo que foi criado por causa da igreja. Esse projeto igreja é um projeto que a Bíblia diz que já existia no coração de Deus antes da fundação do mundo. Então, é muito grande o projeto que Deus tem para a sua vida, para você olhar para a lei do pecado que habita em você e dizer que você não consegue, e na sua soberba, não aceitar o caminho de Deus, a graça de Deus. Ou porque você rescindiu muitas vezes, você pensar que não tem mais saída, que não tem mais solução. Quando você orar, você tem que ter a convicção de você é igreja. Jesus está olhando para ti, Jesus não está olhando pelo mundo. Ele disse, eu não peço que ele falou para o Pai,
Eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo pelo que o Senhor me deste, pelos que tu me deste. É por esse que eu rogo, e por aqueles que ainda hão de crer em mim. Aleluia. Estava falando de nós. Jesus está olhando para ti, Jesus está olhando para nós, e Ele está nos dando uma oportunidade de entrar por este caminho da educação da graça de Deus, aceitar este processo de Deus na nossa vida. Eu gostaria de estar orando com os irmãos. Foram muitos irmãos que estão aqui participando. Não vamos conseguir ler o nome de todos, mas agora, nesse momento, nós temos 35 irmãos online. Glória a Deus. É um bom número, né? Então, nós não vamos estar lendo o nome dos irmãos, mas temos irmãos de diversas cidades. Vou estar lendo aqui algumas cidades, então, que estão conosco. Temos irmãos aqui da área Leopoldina, aqui em Porto Alegre. Deus abençoe. Os irmãos da área Leopoldina. Irmãos aqui de Palhoça, Santa Catarina. Glória a Deus. Acho que eu vou ler os nomes aqui, a gente tem alguns minutos ainda. Amém? Glória a Deus. Temos aqui, paramos na irmã Fabiana, no irmão Felipe de Daria Leopoldina. Temos a irmã Roberta Belos aqui da sede. Deus abençoe a irmã Roberta, a irmã Rode também da sede, Marcos Miqueias da sede, irmã Natiele Marques, nossa juventude da sede está em peso aí, glória a Deus. Glória a Deus. Benção. A irmã Prisca da sede, glória a Deus. Irmão Ezequiel Pinheiro, nosso coordenador de Secretaria Administrativa. Deus abençoe o irmão Ezequiel, diácono Ezequiel Pinheiro. Irmã Raquel Miriane, Guilherme Corrêa da sede. Glória a Deus, que maravilha. Irmã Sandra Maciel. Irmão Andersain, da área Leopoldina. Irmã Priscila Lima, também aqui da sede. Glória a Deus. Lucimara Oliveira. Irmã Franciele Bittencourt, também aqui da sede. Mas que maravilha, temos uns vários jovens aqui. Aleluia. Irmã Kátia Brito, também congrega na sede, mas não é da juventude, mas congrega na sede. Glória a Deus. Irmã Kátia. Irmã Duda Brito. Irmã Isabel Schmidt, glória a Deus. Irmã Isabel, que era aqui da sede, mas está congregando em Palhoça. A irmã Isabel nos deixou aqui da sede, está congregando em Palhoça, juntamente com seu esposo, evangelista Natan Ló. Deus abençoe a irmã Isabel, irmão Natan. Nossa saudação para os irmãos. Irmã Marcela Guedes, também aqui da sede, glória a Deus. Irmã Suzana Guimarães Rodrigues. Irmão Samuel, não fala aqui de onde que é o irmão Samuel. Irmã Miriam Vedana. Muitos irmãos aqui da congregação sede, glória a Jesus. Júnior Messa. O irmão Júnior, eu conheci ele no Retiro Geral. Ele é ele mora na Argentina, mas ele é paraguaio. Glória a Deus, irmão Júnior. Deus abençoe, irmão Júnior, os irmãos da Argentina. Deus le bendiga, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Miriam Moraes, congrega na área Canoas Leste. Glória a Deus. Cristiane Bittencourt. Cleide Gonçalves, Deus abençoe os irmãos. Tatiane Parodi, de Santa Maria, Deus abençoe os irmãos de Santa Maria. Irmão Jorge Wolff, aqui da sede, glória a Deus, irmão Jorge. Esther Eberhardt, da área Santiago, Rio Grande do Sul, Deus abençoe a irmã Esther. Irmã Fernanda Clavide, também aqui da sede. Irmã Yara Soares, da sede. Irmã Ana Souza, de Porto Alegre, não sei de qual congregação. Irmão Jonathan Soares, glória a Deus, irmão Jonathan Soares. Deus abençoe o irmão Jonathan. Irmão Vanderlei Miller, que está aqui também, creio. Aleluia, no estúdio. Glória a Jesus. Irmão Gideão Gomes, área norte. Deus abençoe, irmão Gideão. Irmã Alexia Barbosa, da área norte. Glória a Jesus. Glória a Deus. Professora Kátia,
Creio que tem alguém que conhece aqui. Aleluia, né, irmão Israel? Glória a Deus. Que é, irmã? Professora Kátia, né? Aquela que ele te dá aula. Eu já teve algumas aulas com ela já. Glória a Deus. A irmã Kátia, que é a mãe do irmão Israel, professora de espanhol. Glória a Deus, irmã Kátia. Deus abençoe. Está dizendo aqui, abençoado estudo. Glória a Deus. Irmã Lília Maria Teixeira Soares. Deus abençoe, irmã Lília. O irmão Adavilson, que é lá de Canela, Serra Gaúcha. Conheço o irmão Adavilson, é o líder de jovens da área Canela. Deus abençoe o irmão Adavilson e a juventude da área Canela. Irmão Getúlio Almeida. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Rose Belico, também, que foi recebida recentemente pelo batismo aqui na sede para a juventude. Glória a Deus, irmã Rose, que é a irmã do irmão Mateus Belico. Irmã Aline Vieira, também da sede internacional. Presbítero Paulo Robson, glória a Deus, nosso pregador aqui do culto de hoje, está aqui na programação. Aleluia. A irmã Paola Cruz, aleluia, a irmã Paola Cruz e o irmão Tiago. O irmão Tiago é o nosso líder de jovens, a irmã Paola é a coordenadora do acompanhamento das moças. Deus abençoe o nosso líder e a sua esposa. Glória a Deus. Irmã Solange, de Santo Ângelo, a irmã Maiara Zimmer, área Boa Vista do INCRA, e o evangelista David Maia, que é o nosso pastor em Nova Santa Rita. Glória a Deus por todos os nossos irmãos, muitos irmãos aqui participando. Que Deus cremos, né, que Deus abençoe a sua vida através desta meditação. Não temos ainda bem consolidado esse assunto, né? Temos que escrever sobre isso. Mas creio que em algum momento Deus falou com você, se em algum momento Deus falou contigo, nós vamos estar orando por você agora. Gostaria de pedir que, primeiramente, o irmão Israel fizesse uma oração. Após o irmão Júlio vai estar orando pelos irmãos, né? Se você, quem sabe, vê essa lei em você e você não consegue, que não consegue, experimente deixar o teu pensamento de lado e olhar para a palavra. E o que o Espírito Santo está dando testemunho da palavra para ti, dizendo: aceita a minha graça. Aleluia. Se humilha debaixo da minha potente mão. Entra neste caminho. E depois, também, assim como o Espírito dá testemunho e a palavra dá testemunho, você vai dar testemunho do que a palavra e o Espírito fez na sua vida. Amém? O irmão Israel, então, vai estar orando por estes irmãos. E o irmão Júlio vai estar orando pelos irmãos que estão enfermos, pelos pedidos de oração. A minha mãe está com um pouco de febre, imunidade baixa. Vamos estar orando por ela também. E vamos estar nos despedindo logo em seguida. Deus abençoe a todos os irmãos, amém? O irmão Israel pode estar orando. Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Estamos aqui, Senhor, neste final de programação, Jesus. Aleluia. Te agradecemos, meu Deus, por tudo que tens feito, Senhor, com as nossas vidas, Senhor, para com as nossas vidas. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, por ter, Senhor, nos dado essa oportunidade de estar aqui, Senhor, compartilhando um pouco da Tua palavra. Senhor, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, esses irmãos que estão vendo, meu Deus, esta programação e todos aqueles, ó Pai, que irão ver, Senhor. Aleluia. Senhor, venha, meu Deus, glória a Deus, a agir na nossa vida, meu Deus. Ajuda-nos, meu Deus, a aceitar, ó Pai, esta, Senhor, educação da Tua parte, meu Deus. Nós sabemos, Senhor, aleluia, que isso não é, meu Deus, um processo fácil, Senhor. Não, ó Pai, é um processo dolorido, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, nos apresentando, ó Pai, perante a Tua presença, te pedindo, Senhor, ensina-nos, meu Deus, a ser, ó Pai, vasos, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Jesus. De acordo com o Teu querer. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor. Aleluia, Deus de misericórdia, Deus de poder. Aqui, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor Deus, que lemos nesta noite, Senhor Deus. Vimos orar, Senhor, por aqueles que estão nos acompanhando nesta noite, Senhor. Vai tocando, Senhor, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, Senhor. Vai fazendo com que o testemunho do Teu Espírito esteja alcançando este coração. Vai fazendo com que o testemunho da Tua palavra esteja alcançando esta vida, Senhor.
Que juntos esses testemunhos do Espírito e da Palavra façam o meu irmão e a minha irmã ter mais fé em Ti, ter uma fé forte, Senhor, ter uma fé viva, Senhor, em Ti, Senhor, Deus poderoso. A Ti oramos, Pai, pelos pedidos de oração que foram colocados ali nesta noite, Senhor. Vai tocando, Senhor, nessas vidas, Senhor. Vai manifestando a Tua cura, Senhor Deus. Vai manifestando, Senhor, a Tua libertação, Senhor, estas vidas, Senhor. A cada um destes pedidos, Senhor. Traz, Senhor, traz a salvação a esta vida que necessita, Senhor. Faz, Senhor, com que a vida, Senhor, que ainda não nasceu de novo, Senhor, esteja nascendo de novo nesta noite, Senhor, Deus poderoso. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra. Nós cremos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos nos despedir então, levantar a mão e dizer: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente.